Carlos Rocha, o repórter da mídia. Muito bom dia, Gilson Fernandes, todos que fazem a equipe 1300 do Rádio Pernambucano, e aquele bom dia especial de sempre nesta manhã de segunda-feira a todos que estão nos acompanhando aqui no Guarani Esportivo, pela Super Rádio Guarani AM 1300 e também pela internet, acessando radioguarani.com.br. E o Esporte Clube do Recife abriu ontem à noite o retorno do Campeonato Brasileiro da Série A, edição 2020, diante da equipe do Ceará, comandada pelo técnico Guto Ferreira, um time bastante modificado, a exemplo do Esporte Clube do Recife também. Jair Ventura teve essa dificuldade para colocar o time em campo, e falando em colocar o time em campo, o Gilson Fernandes, o comandante rubro-negro, foi muito, mas muito criticado, haja vista a escalação do Leão da Praça da Bandeira para enfrentar o Vozão ontem à noite na Arena Castelão, às 20h30. A bola rolou e as equipes apresentaram um futebol tecnicamente fraco, bastante desfalcadas, ficaram no empate sem gols, 0-0 no placar, ninguém mexeu no marcador. Com uma formação inédita, o Jair Ventura armou o esporte com Luan Poli, Iago Maidana, Adrielso, Chico e o garoto Everton na lateral direita. Como vocês puderam perceber, o sistema defensivo voltou a atuar com 3 zagueiros. Depois o Chico deu vez ao Rafael Thierry, o Everton, lateral direito, deu vez ao Márcio Araújo. Todas as modificações foram realizadas na etapa final. Júnior Tavares, Ricardinho, Lucas Mugni e Sander. Como vocês podem ver, outro detalhe a se destacar, o esporte com, além de 3 zagueiros, também 3 laterais. No ataque, 2 meias, Jonathan Gomes e Thiago Neves. O Ricardinho ainda deu vez ao Ronaldo Henrique e o Jonathan Gomes ao Bruninho, retornou a atuar. A partida foi disputada na Arena Castelão, em Fortaleza. O árbitro da partida foi o Ricardo Marques Ribeiro, de Minas Gerais, e amarelou o Sander, o Ricardinho, o Luan Poli e o Jair Ventura. Destaque aí, Gilson Fernandes e Massa Rubro-Negra, foi o cartão amarelo para o arqueiro rubro-negro. Foi o 3º cartão, sendo assim ele vai cumprir a automática diante da equipe do Vasco no próximo sábado na Ilha do Retiro. Portanto aí, Luan Poli de fora do próximo compromisso do Esporte Clube do Recife nesta Série A. E as críticas não foram apenas pela escalação do esporte, com 3 zagueiros, 3 laterais, sem nenhum atacante de ofício, bastante defensivo, um gigante ferrolho. O Esporte Clube do Recife abdicou de atacar, de fazer gol, de sair de campo com a vitória. Futebol feio, horrível, sem força de ataque. Eu diria que uma postura para lá de arriscada, suicida, porque a qualquer momento o esporte poderia ter sofrido gol aí que podia culminar com a derrota do Leão. Mas Luan Poli e a trave salvaram o Esporte Clube do Recife. O esporte somou um pontinho precioso, é verdade, até porque a partida foi disputada na qualidade de visitante. O esporte agora soma 25 pontos, começou a rodada em 10º colocado, encerrou em 9º. Nos scouts da partida, o que chama a atenção foram as finalizações. No quesito posse de bola, 52% para o Ceará, 48% para o esporte. Finalizações, Ceará 26, o Esporte Clube do Recife apenas 4. Finalizações dentro do gol, Ceará 6, Esporte 1. Passes certos, Ceará 418, Esporte 392. A verdade é que faltam 20 pontos para cravar a permanência na elite do futebol brasileiro. Por conta do ponto de corte, 45 pontos, naquele número mágico, como a gente costuma dizer. Detalhe positivo da partida, Gilson Fernandes, torcedor do Esporte Clube do Recife, é que o esporte acumula agora 3 jogos sem perder e também sem ter o sistema defensivo vazado. E o esporte agora vai para 2 jogos em casa no próximo sábado. Portanto, aí mais uma semana cheia para o Jair Ventura trabalhar o elenco rubro-negro, porque pela 21ª rodada do Brasileirão, o esporte irá receber a equipe carioca do Vasco da Gama na Ilha do Retiro. Falando em semana cheia para trabalhar, Gilson Fernandes,
Um fato no mínimo curioso, mas que vale destaque. Curiosamente e coincidentemente, nas semanas que o Sport teve uma semana cheia para trabalhar, o Sport não perdeu o seu próximo compromisso. Isso aconteceu agora, completando agora 5 situações. Sequência do Sport nesta Série A. O sábado, como eu já destaquei, recebe o Vasco da Gama na Ilha do Retiro. Na sequência, o Atlético Goianiense também em casa sai para enfrentar o Santos e o São Paulo e volta a atuar na Ilha do Retiro diante da equipe do Coritiba. Esses são os 5 compromissos do Sport neste Brasileirão. O técnico Jair Ventura foi para a coletiva virtual após este empate em 0-0 diante do Vozão. Eu separei alguns trechos, vou reproduzir agora, mas antes de trazer a fala do comandante rubro-negro, este foi o terceiro embate do Sport diante dos cearenses. Pela Copa do Nordeste, o Sport perdeu no Ceará. Na abertura do Campeonato Brasileiro, venceu na Ilha do Retiro e ontem empataram em 0-0, portanto. Com a palavra agora, Jair Ventura. Olha, importante a gente estar sempre pontuando. Nós pegamos um adversário onde nós, nesse Campeonato Brasileiro, enfrentamos todos os adversários 2 vezes. Fizemos 4 pontos, fizemos o nosso dever em casa onde nós vencemos e hoje conseguimos um empate. Um adversário que está muito próximo com a gente na tabela. A gente queria vencer, é lógico. A gente inicia esse jogo em 10º e a gente sobe uma casa e estamos em 9º. Sobre os 3 jogos sem tomar gol, a gente sabe da dificuldade, né? A gente viu a rodada hoje, muitos jogos com muitos gols e a gente sai mais uma vez sem ser vazado, né? Mas a gente também quer fazer gols, a gente não quer só não ser vazado. A gente quer fazer gol como nós fizemos no nosso último jogo em casa, vencemos e convencemos. Então que a gente possa voltar em casa agora, possa fazer o nosso dever de casa, jogar bem e conseguir pontuar e vencer, que é o mais importante dentro desse campeonato tão equilibrado. Jair Ventura, qual é teu ponto de vista após o término da partida? Foram no scout do jogo 26 finalizações do mandante, no caso o Ceará, apenas 4 do Sport. Você começou a partida sem nenhum atacante de ofício, mas o objetivo final deu a entender que era pontuar, não perder a partida. O Sport conseguiu. Como você analisa essa situação? Olha, eu como treinador, um amante do futebol, a gente quer sempre vencer e convencer. A gente quer aliar a performance com o resultado, mas nem sempre é possível. A gente tem que lembrar do equilíbrio do Campeonato Brasileiro e a gente sabe da importância de pontuar, principalmente contra um adversário que nós enfrentamos 2 vezes e a gente pontuou mais do que eles. Vencemos em casa, empatamos fora, seguramos eles na tabela e nós subimos uma casa dentro da tabela. A gente sabe da dificuldade. O que é importante é que a gente vem aí 3 jogos sem sofrer gols, vencendo, que é o mais importante, o último jogo. Agora a gente volta para nossa casa para buscar a vitória também. E esse é o nosso objetivo dentro do campeonato. Tá aí, portanto, Gilson Fernandes, torcedor do Sport Clube do Recife, a palavra do comandante rubro-negro após esse empate em 0-0 diante da equipe do Ceará. Fora das 4 linhas, como vínhamos anunciando desde a semana passada, o atacante Felipe não faz mais parte do plantel do Sport Clube do Recife. Ele foi oficializado pela equipe da Série C. O atacante de 29 anos irá defender a equipe do Manaus na Série C. Boa sorte aí ao atleta. E ontem, portanto, domingo, teve Leão da Praça da Bandeira em dose tripla em campo. O Sport também atuou pelo Campeonato Brasileiro Feminino A2. As Leoas, na verdade, foram até Pituaçu, na Bahia, enfrentar o Tricolor de Aço. E o Bahia manteve 100% de aproveitamento na competição de futebol feminino nacional. Venceu o Sport pelo placar de 3-0. E na próxima rodada e última desta primeira fase da competição pelo Grupo C, o Sport vai receber a equipe do Alto Esporte da Paraíba em Paulista, no Ademir Cunha, na próxima sexta-feira, às 15 horas. Fechando o giro de notícias do Sport Clube do Recife desta segunda-feira, Campeonato Brasileiro
Sub-20 também a bola rolou. O Sport ontem à tarde na Arena Pernambuco venceu pelo placar mínimo de 1-0 a equipe do Goiás pela competição nacional de base. O próximo jogo do Rubro Negro será dia 14 de novembro às 15 horas no CT do Caju. O Sport Clube do Recife vai visitar a equipe também rubro-negra, o Atlético Paranaense, o Furacão. E tem novidade no comando técnico da equipe Sub-20, porque o técnico César Lucena retornou à comissão técnica do futebol profissional. O departamento de base do Leão fechou a contratação do técnico Ricardo Severo, profissional de 44 anos, chega ao Sport Clube do Recife para assumir o comando do elenco Sub-20 no restante aí do Campeonato Brasileiro de base, como também na participação da Copa do Nordeste da categoria, que ainda terá início, onde além de assumir o Sub-20 do esporte, o Ricardo Severo também dará início ao planejamento já para a próxima Copa São Paulo Júnior, tradicionalmente com início em janeiro. Uma ótima segunda-feira a todos, um excelente início de semana. De casa, Carlos Rocha para o programa Guarani Esportivo. Guarani Esportivo, o seu programa de esportes. Sintonize Guarani AM 1300 e escute o Guarani Esportivo.